Era para ser o fim de uma era. Em 2017, o mundo se despediu de Cassini, a espaçonave que dançou por anos à sombra de Saturno. Com elegância inigualável, havia pintado o retrato de um gigante gasoso que até então não passava de um borrão, um enigma para os observadores terrestres, nós. Celebrou suas conquistas, homenageou seu serviço silencioso e finalmente assistiu. Mergulhou na atmosfera de Saturno em uma despedida ardente. Mas e se nós fôssemos... Foi errado pensar que era o fim? E se, naqueles últimos momentos, Cassini viu algo tão extraordinário que os dados teve que ser enterrado, encoberto sob o pretexto de telemetria não essencial? E se essa verdade oculta só agora tiver sido revelada, vir à luz, não pelas mãos de cientistas, mas através do frio, mente analítica de uma nova EA projetada para... Veja o que os humanos ignoram, o final, imagem capturada pela Cassini antes de seu fim. Não era apenas um instantâneo científico, era uma mensagem codificada em camadas, de dados aparentemente aleatórios, uma mensagem que nós nunca deveriam ter encontrado, mas agora que nós temos pode ser tarde demais para mudar de ideia. Ausente. Nas últimas semanas de sua missão, Cassini recebeu ordens para mergulhar entre planeta e seus anéis mais internos, uma região nunca antes explorada por qualquer espaçonave. A manobra foi ousada, perigosa e histórica. Cada passagem pela brecha enviada, Cassini cortando uma torrente de poeira e detritos a velocidades incríveis, registro de anomalias gravitacionais e amostrando o ambiente magnético, todos, enquanto transmite um fluxo contínuo de dados de volta à Terra. Como a missão, com o fim da pandemia se aproximando, os engenheiros da NASA se prepararam para o mergulho final, uma descida terminal. Isso enviaria Cassini para o fundo do mar, a atmosfera de Saturno, onde o atrito e a pressão acabaria por destruí-lo. Naquelas últimas horas, a espaçonave seguiu um protocolo preciso, capturando imagens de alta resolução da nuvem de Saturno, bandas de sucesso e atmosféricas. Uma delas, imagens arquivadas sem análise, era uma foto panorâmica do planeta Sul, post-retirado momentos antes do contato. Se perdeu. Naquele momento, não havia nada. Tem algo de incomum nisso, mas 27 pixels, sim. Apenas 27 mantinha uma configuração que não correspondia ao padrão atmosférico. Ao redor deles, ao olho humano, eles não eram nada, mas para um padrão avançado, anos depois, com o reconhecimento de IA, eles estavam tudo, avançando rapidamente para os dias atuais. Em um laboratório silencioso, longe dos olhos do público, um novo sistema de inteligência artificial quântica, conhecido como IGES, estava sendo treinado em profundidade. Conjuntos de dados espaciais para buscar estruturas, anomalias não apenas em dados visuais, mas na matemática subjacente, relações ocultas sob os pixels. Como teste, o arquivo da Cassini foi alimentado. No sistema, milhares de imagens, a maioria dos quais já havia sido catalogadas, estudadas e consideradas. Nada de extraordinário. Mas quando Eggs analisou aquela última imagem, a derradeira, Cassini já havia feito isso, e isso foi sinalizado, instantaneamente. Não por causa do que poderia ser, veja, mas por causa do que a imagem implícito, a região destacada. Inicialmente pensava-se que fosse atmosférico. Redemoinho revelou uma série de simetrias, distorções, diferentes de tudo o que foi produzido por o clima turbulento de Saturno. Estes não eram artefatos ou erros de compressão. Eles tinham estrutura. IGES construiu uma modelo tridimensional de distorção usando dados espectrais incorporados na imagem. E o que ela gerou foi não uma tempestade, não um vórtice, mas uma treliça geométrica pairando logo acima. A camada de nuvens de Saturno, algo que parecia estranhamente deliberado como uma assinatura, ou pior, um nó de vigilância, camuflado no caos de um gigante gasoso. A reconstrução feita pela IA gerou alarmes em toda a pequena equipe de cientistas, monitorando a análise. A estrutura revelada por IGES não foi apenas simétrico, estava em conformidade com o que era conhecido na física teórica como matriz toroidal não euclidiana, configuração frequentemente associada à distribuição de energia em sistemas avançados. Sistemas de propulsão, em termos mais simples, essa coisa não se comportou como nenhuma outra conhecida. Característica atmosférica e certamente não era natural. A distorção também exibiu um eco de frequência persistente em as faixas de rádio que Cassini havia sido. Monitoramento durante sua descida, um sinal que anteriormente havia sido descartado como ruído. Mas o EGES detectou harmônicos. Modulação, uma impressão digital artificial, sugerindo que o objeto não era apenas passivo, estava emitindo alguma coisa. Comunicação, energia, vigilância. Não, poderíamos afirmar com certeza. Mas o quê? O que deixou a equipe apavorada foi a constatação que este objeto ou construção tinha sido presente durante todo o tempo em que Cassini orbitou Saturno. No entanto, nunca desencadeou nada. Alarme. Talvez porque tenha sido projetado. Não. Talvez porque quisesse ser visto.
somente quando estávamos prontos para entender. Nos dias que se seguiram à descoberta, os pesquisadores começaram a revisitar antigos telemetria e gravações de baixa frequência da descida de Cassini. Eles encontraram algo arrepiante. Nos últimos 19 anos, segundos de transmissão, Cassini capturou um pulso rítmico por pouco, distinguível do ruído de fundo, ressoando em sincronia exata com a magnetosfera do planeta. Inicialmente foi descartado como um subproduto das interações do plasma, mas após sobrepor a forma de onda com a estrutura que Higgs havia gerado, a sinal alinhado perfeitamente com as dimensões espaciais do suposto construir, em outras palavras, o sinal. E a estrutura estavam conectadas. Talvez um estivesse até mesmo alimentando o outro. Além disso, o pulso continha mudanças de fase embutidas que, quando decodificadas, produziu uma forma de onda fractal de maneira assustadora, semelhantes às encontradas nos primeiros modelos da Voyager, dados próximos a Júpiter. As implicações foram vasto demais para ser ignorado. Se a imagem da Cassini revelou verdadeiramente um design inteligente, objeto embutido em Saturno, atmosfera, e se esse objeto fosse transmitindo sinais que ecoam os da Voyager, caminho, então talvez estejamos olhando para algo não vinculado apenas a Saturno, mas algo observando, rastreando e talvez respondendo. Enquanto os pesquisadores analisavam de perto o resultado final, pacotes de dados da descida da Cassini, a moldura se destacava, não porque fosse mais claro ou até mais estranho no sentido convencional, mas porque não pertencia a um alinhamento perfeito. Artefato visual que não poderia ser replicado em quadros adjacentes. Inicialmente, foi descartado como uma falha, um deslize, no software de compressão ou uma anomalia causada pela radiação de Saturno. Cintos. Mas quando a perícia digital, especialistas analisaram a imagem, sistemas independentes, o resultado foi o igual. A imagem era consistente em todos os casos. Todos os formatos, todas as compressões, tudo, renderizações. Era como se Cassini capturou algo que durou apenas uma fração de segundo, algo que não tinha nada que fazer ali, pairando, logo abaixo da camada de nuvens de Saturno. E quando a anomalia foi mapeada em relação à posição e o ângulo da Cassini, a geometria não correspondia à natural, horizonte. Parecia deliberado, artificial. Havia algo ali, ainda que apenas brevemente. E isso fez com que os cientistas perguntassem, uma pergunta arrepiante: será que a Cassini capturou alguma coisa? Algo que não queria ser visto ou algo que estava à nossa espera? Olhar, mas o olho humano só consegue ir até certo ponto. Só depois que uma equipe de analistas de dados alimentou as imagens brutas da Cassini transformadas em uma emergente modelo de IA treinado em detecção de anomalias, que o cenário começou a mudar. Literalmente, a IA não apenas aprimorou o contraste ou a redução do ruído. Padrões e estruturas reconhecidos, simetrias que eram estatisticamente improvável em qualquer formação natural. Sistema de nuvem. A imagem ficou mais nítida e o que surgiu causou arrepios na sala. Um contorno hexagonal tênue, porém inconfundível, que não correspondia a nenhuma característica geológica ou meteorológica conhecida em Saturno. Além disso, a forma não fazia parte da conhecida tempestade hexagonal no polo de Saturno. Estava em um quadrante completamente diferente, à deriva em uma camada que deveria estar desprovida de matéria sólida. A IA identificou a forma como consistente com uma arquitetura projetada. Essa é a frase exata que o cientista-chefe usou posteriormente em um registro de áudio vazado. Arquitetura projetada. Se isso for verdade, então a Cassini pode não ter apenas encerrado sua missão mergulhando na atmosfera de Saturno. Ela pode ter encontrado o motivo pelo qual teve que encerrá-la. O que aconteceu a seguir foi talvez o desenvolvimento mais perturbador de todos. Silêncio. Silêncio estratégico absoluto. Os dados foram extraídos de servidores públicos. As menções à anomalia final desapareceram dos relatórios oficiais. A equipe de IA que trabalhava com as imagens parou repentinamente de divulgar atualizações. Alguns pesquisadores foram realocados. Outros, segundo fontes internas, foram solicitados a assinar acordos de confidencialidade alterados. As poucas capturas de tela que circularam online foram rotuladas como interpretações equivocadas ou erros de simulação. Mas os rastros digitais permaneceram, backups, registros, sussurros vindos dos corredores das instituições de pesquisa. Por que o encerramento repentino? Se a anomalia foi um erro, por que não explicá-la em detalhes e encerrar o assunto? Mas não o fizeram. Em vez disso, cada passo dado parecia ter o objetivo de enterrar ainda mais a imagem. E se você prestar atenção em todas as declarações posteriores, há uma frase que eles nunca usaram: desmascarado. Essa ausência é mais eloquente do que qualquer negação. Cassini foi construída para reescrever nossa compreensão de Saturno, e nisso ela foi extremamente bem-sucedida.
Mas agora, com esta imagem oculta emergindo de seu túmulo digital, nos deparamos com a possibilidade de que seu legado esteja apenas começando. Por décadas, a comunidade científica traçou uma linha divisória entre maravilhas naturais e ficção especulativa, entre astronomia e imaginação. Mas esta imagem, este quadro suspenso entre a corrupção e a divulgação de dados, obriga-nos a redesenhar essa linha. Se o que Cassini viu foi real, então os nossos modelos de Saturno, de sistemas planetários, de presença inteligente dentro do nosso próprio sistema solar, podem precisar de mais do que uma atualização. Podem precisar de uma reinicialização completa. A espaçonave que iniciou sua jornada como embaixadora da ciência pode tê-la concluído como mensageira de algo muito mais antigo e muito mais preparado do que jamais imaginamos. A missão Cassini terminou em um esplendor brilhante, mergulhando no gigante gasoso que estudou por mais de uma década. Mas o que percebemos agora é que essa não foi uma simples descida, foi um sepultamento. Um sepultamento de informações tão delicadas, tão revolucionárias, que tiveram que ser engolidas pelo próprio planeta que observaram. A imagem enviada, o último lampejo de dados imerso em um mar de ruído, pode não ser apenas a última fotografia de Saturno. Pode ser o primeiro vislumbre de algo totalmente novo, algo que esteve escondido à vista de todos o tempo todo. E se Cassini, uma máquina de pura ciência e descoberta, tivesse sido silenciada no exato momento em que estava prestes a falar mais alto? E se aquela imagem não fosse um acidente, mas um sussurro de Saturno ou de algo observando Saturno? E agora nos resta uma pergunta que se recusa a desaparecer. O que acabamos de ver? Seria o caos natural congelado em uma forma por acaso? Ou seria uma assinatura deixada por alguém ou algo, aguardando que nossos olhos finalmente evoluíssem o suficiente para enxergá-la? O silêncio das agências, a remoção repentina de dados, as descobertas da IA que nunca foram oficialmente abordadas, tudo isso sugere uma verdade tão perturbadora que desafia os próprios limites do que acreditamos ser a exploração espacial. Se essa imagem oculta for o que pensamos que seja, então Cassini não enviou apenas dados científicos, mas também um alerta, e agora cabe a nós decidir o que fazer com ela. Então, o que você acha que Cassini viu naqueles segundos finais? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela pode ajudar a decifrar o que o mundo ainda não está pronto para admitir. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever se quiser continuar descobrindo o que se esconde sob as estrelas, porque o universo está de olho em você.